Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã do dia 8 de abril de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Ekev Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazar de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A pauta da manhã do dia de hoje começa no item 279, porém nós tivemos alguns itens da pauta que serão com vista de mesa e nós vamos iniciar então a sessão de julgamento pelo item 189. Antes de começar o julgamento, só queria deixar registrado no vídeo aqui, nós estamos começando um pouquinho depois das 9 horas, agora o meu relógio é 9h20, 9h28 inclusive. Nós tivemos alguns problemas aqui no computador, no sistema, e alguns conselheiros tiveram que reiniciar o computador, então isso gerou um atraso aqui no início do julgamento. Mas agora está tudo certo, vamos então dar início à nossa sessão de julgamento. Então, como eu disse, nós vamos começar então julgando um item que saiu com vista de mesa, que é o item 189 da Vale S.A., da recorrente Vale S.A., item 189, de relatoria do conselheiro Rafael. O conselheiro Rafael chegou a apresentar o voto, né? É um caso envolvendo decadência, e havia uma questão quanto ao comprovante de recolhimento que estava no voto, né? E aí a gente foi pedido vice-mesa para a gente dar uma examinada nesse processo, e agora já está tudo ok o processo, então vamos finalizar. Eu só vou então passar a palavra para o conselheiro relator, para o Rafael, para ele fazer algum esclarecimento e a gente faz a votação. Votação mesmo eu não registrei aqui, não teve votação em relação a esse item, né? Não teve. Somente o meu voto pela decadência, e aí foi questionado o comprovante. Tá, então quer fazer algum esclarecimento? Acho que só essa questão dessa dúvida tinha levantada, o presidente, que é a questão do comprovante, na verdade, de pagamento, é o de folhas 293, no qual período de apuração aponta 1º de janeiro de 2007 e data de vencimento 30 de novembro de 2007. Esse daqui é referente ao exercício em questão aqui, que é 2007, e conforme se tem no comprovante, foi feito o pagamento em 30 de setembro de 2010, anterior ao procedimento. Então, eu estou votando para reconhecer a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. É para o meu voto. Ok. Só para confirmar, esse aqui, o lançamento foi feito em... O lançamento foi feito em 23 de outubro de 2012, a R 43. Tá, perfeito. Então, colegas, é um caso envolvendo decadência, né? O contribuinte pediu a decadência, tem comprovação do pagamento, então pelo 150 estaria decadente. Então tá, podemos votar. Francisco, como você vota? Com o relator, tem um DAF, inclusive, na folha 285, né? Também. Isso. Gregório, como você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 189 da pauta, ficará assim o resultado. Item 189 da contribuinte Vale S.A. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. No voto do relator estar dado provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. E aí ele explica a questão de decadência. No dispositivo, eu vou deixar consignado apenas dar provimento ao recurso voluntário.
Presidente, lembrando que esse processo estava pautado para ontem e foi julgado hoje, né? Como consta na ata. Nós iniciamos ontem, né? Sim, iniciamos ontem. Então vai ficar registrado na ata que o julgamento foi iniciado ontem no período Tarde. Acho que da tarde. Vou confirmar. Ele está na pauta da manhã, de ontem. Correto, pauta da manhã. Tá. Então, o item 189 da recorrente Vale S.A. ficará assim: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Também estou registrando que o julgamento foi iniciado em 7/4/21, no período da manhã, e concluído em 8/4/21, também no período da manhã. Tá? Temos mais algumas vistas de mesa, mas nós vamos fazer ou hoje à tarde ou amanhã. Tá? Agora vamos seguir com a ordem normal da pauta. O primeiro item da pauta é o 279. Item 279. O item 279 é do contribuinte Paulo Roberto Pinho Gil Vaz. Paulo Roberto Pinho Gil Vaz, de relatoria do conselheiro Francisco. O caso envolve isenção por moléstia grave. Francisco, pode então iniciar a leitura. Ok. Eu vou aqui para o relatório onde está destacado. De acordo com a descrição dos fatos de enquadramento legal, foi apurada a seguinte infração: classificação indevida de rendimento na declaração do imposto de renda, rendimentos classificados indevidamente na DIF. O Ministério Público Federal, através de ofício número 026-207, de 15 de 2 de 2007, solicitou instalação de ação fiscal para contribuinte Paulo Roberto Pinho Gil Vaz. Conforme a descrição dos fatos, o juiz da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro conseguiu resgatar 101.707,34, ou seja, o contribuinte se apropriou indevidamente. Então, essa aqui foi uma demanda externa, só estou contextualizando. Acrescenta-se ainda que a fiscalização da descrição dos fatos, a folha 56, a fiscalização, segundo a fiscalização, que o contribuinte entregou a declaração do imposto de renda à pessoa física 2006, ano base 2005, em 3/4/2007, informou o valor de R$ 414.831,54 como rendimentos isentos e não tributáveis. Eu estou seguindo no recurso voluntário. O julgamento de primeira instância entendeu procedente em parte a impugnação do contribuinte, e aí ele se insurge no recurso voluntário. Alguns pontos que eu destaquei aí: alega preliminar de tempestividade, aportador de moléstia grave, não poderá ser responsabilizado pelo imposto que a fonte pagadora deixou de reter, a multa aplicada fere princípios constitucionais, por efeito confiscatório, e subsidiariamente pede a redução da multa e traz a jurisprudência perfilhada a seu entendimento. Eu conheço do recurso, que ele preenche os requisitos legais. A questão na lide restou controvérsia apenas a discussão acerca da isenção de rendimento auferido, bem como da legitimidade passiva da obrigação. A questão que ele alega preliminar da tempestividade está superada, porque o recurso foi conhecido.
A questão dos princípios de agressão a princípios constitucionais, eu estou superando, porque nós não nos cabe discutir essa matéria. Solicitação de diligência para fazer prova que ele poderia trazer nos autos, ou que seja desnecessário, também refuto, porque eu acho desnecessária. E aí vou para o rendimento isento recebido de portador de moléstia grave. A questão da contextualização legislativa, eu não vou discutir aqui, porque é de notório conhecimento do grupo, mas está na minuta. E aí eu trago algumas considerações. Como se pode notar, o início do gozo retrocitado, o início de gozo do retrocitado de benefício fiscal está condicionado ao fiel cumprimento de requisitos impostos pela legislação, quais sejam acometimento de moléstia grave discriminada em lei, a doença ser comprovada por meio de laudo ou parecer do Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou município, tratar-se de provento de aposentadoria ou reforma ou pensão, seu marco inicial se dará no mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for contraída antes da concessão da reportada inatividade ou pensão, no mês de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi contraída, caso esteja identificada no referido documento oficial, se a patologia vier após a ocorrência as ocorrências mencionadas acima. Então, eu feita essa contextualização, aí eu trago aqui. Essa parte eu acho interessante citar para os conselheiros. A proposta traduz-se relevante transcrevendo os seguintes excertos da decisão recorrida, porque eles, por si sós, já fulminam a pretensão do recorrente, nestes termos. É elucidar que, no presente caso, no intuito de corroborar ser o autuado portador de cardiopatia grave, foram apostados os documentos de folha 104 e 105 emitidos por um médico particular. Portanto, tais documentos não se revestem das características de laudos periciais emitidos por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, deixando, assim, de atender a uma das duas condições indispensáveis para a concessão do imposto de renda, para a concessão da isenção, né? Da isenção do imposto de renda previsto na... Aliás, eu não posso botar isenção porque isso aqui é transcrição. Mas subentende-se que seja, do imposto de renda previsto na legislação. No que tange a outras condições cumulativas, ou seja, a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre observar que o próprio impugnante afirmou estar litigando desde 78 na Justiça do Trabalho, em face de Patrimonial Consultoria Imobiliária Limitada, a fim de perceber seus direitos trabalhistas, já que elabora naquela sociedade por vários anos. E isso aqui é transcrição. Ele elaborou, mas isso é transcrição. Transcrição da adesão de origem. Por conseguinte, tais rendimentos não apresentam a natureza de aposentadoria. Logo, o autuado também não preencheu a segunda condição necessária para obter a isenção do imposto de renda. Aí eu trago as minhas inferências. Como visto nos documentos juntados aos autos, o recorrente não provou o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos para o grupo referido de benefícios fiscais, quais sejam tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, auferidos por portador de moléstia grave, comprovada por meio de laudo ou parecer do Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Por conseguinte, considerando que a tributação independe, entre outros, da denominação dos rendimentos e forma de sua percepção, nos termos do artigo, aí eu trago a terceira do artigo 3º do parágrafo 4º da Lei 7.703/98, infere-se que reportados os recursos estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exatamente como prescreve o artigo 43 do RI. Aí eu transcrevo essa legislação. E aí
Aqui foi afastada porque ele alegou ser portador de moléstia grave, mas até aqui foi colocado o seguinte: isso foi rendimento que ele recebeu de uma ação trabalhista lá, que ele recebeu além do devido, e aí houve uma controvérsia lá, uma parte foi resgatada e outra continuou, tanto é que teve a representação do Ministério Público, e aí tratando especificamente da omissão do imposto de renda. Eu trago na sequência aí a contextualização da legislação, fatos. Não vou ler porque é a normatização é de conhecimento da turma. E aí destaco aqui na sequência. Assim entendido, a Receita Federal do Brasil muito bem esclarece as circunstâncias peculiares ao contexto, mediante o parecer normativo número 1 de 24 de 2002, no qual, em síntese, infere-se que na falta de retenção do imposto de renda, a falta de retenção do imposto de renda na fonte, infere-se que se a falta de retenção do imposto de renda for apurada, tá, constatou falta, antes da data limite para a entrega da declaração, seria da fonte pagadora. Após a data limite para a entrega da declaração, seria do contribuinte, né? Então, eu trago inclusive nós temos um enunciado de súmula que trata da matéria, ele não se exime dessa obrigatoriedade. E aí eu sigo. Por fim, denota-se não se tratar de afastamento da multa de ofício previsto no enunciado 73, súmula. É aquela situação quando o contribuinte é induzido pela fonte pagadora a não declarar que afasta a multa de ofício. Esse caso aqui não se enquadra, estou fundamentando. E aí, dessa forma, acertada a decisão de origem, a que, posteriormente ao termo final para a entrega da declaração de ajuste, a autoridade fiscal apurou que tanto a fonte pagadora quanto o recorrente foram omissos. Eis que não efetivados a retenção do imposto de renda, nem levados tais rendimentos ao ajuste anual, respectivamente. E aí, sobre a multa de ofício e juros de moros aplicáveis, nós temos enunciado de súmula tratando da matéria, não carece dispensar maiores comentários. A jurisprudência que ele trouxe aos autos não nos vincula. Eu estou fundamentando aqui que ela não nos vincula. E aí eu concluo rejeitando a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito, negando o provimento, como voto. Ok, Francisco. Colegas, para o item 279 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Voto. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 279 da pauta, ficará assim o resultado. Item 279 do contribuinte Paulo Roberto Pinho Gil Vaz. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é da recorrente, da contribuinte Maria de Fátima Pinheiro. Maria de Fátima Pinheiro, item 280, de relatoria do conselheiro Francisco. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. Omissão de rendimento de pessoa física. Aqui como é um entendimento que isso está bem definido na turma, eu vou lá para
o que envolve o debate a indenização. Aqui, na verdade, foi uma ação judicial contra o Banco do Brasil, da contribuinte, e ela teve indenização por danos morais e por danos físicos. Eu vou passar lá para a gente não debater assunto que já é de notório posicionamento da turma. Eu já vou passar aqui para o mérito na decisão, que eu acompanho a decisão da RTJ, porque ela não acrescentou nada que pudesse mudar o meu entendimento. A indenização por danos físicos e morais e uma pensão mensal vitalícia. Então, houve essas 3 verbas. E aí, discorrendo aqui, a DRJ deu provimento à indenização por danos morais e por danos físicos em valor determinado. E aí eu vou danos morais já está superado, não tem divergência. Em relação aos danos físicos e pensão mensal vitalícia, aí eu vou ler esses trechos que eu destaquei aqui. Traz a decisão de origem. Uma quantia paga periodicamente, cujo total é indeterminável previamente, caracterizando-se como pensão civil por ato ilícito, e tem por finalidade substituir os rendimentos que a vítima deixou de perceber em razão da invalidez ou morte, se ela está tratando. Tais valores devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento e na declaração. Aí ela traz outro tópico. Uma quantia certa, paga de uma vez ou dividida em um número certo de parcelas, referindo-se ao ressarcimento dos danos anteriormente causados e guardando com eles equivalência, caracteriza-se como indenização. Esses valores não sofrem incidência do imposto de renda. E aí ela traz a fundamentação legal aqui, fundamentação da legislação, né, o artigo 39 do RI, ele traz as isenções. A indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em condenação judicial, isso é isenção. Aí ela faz uma exceção, exceto no caso de pagamento de prestação continuada. Então, o que ocorreu aqui? Resumindo, houve supostas 3 indenizações, uma por danos morais, isenta, a RJ reconheceu, outra por danos físicos, valor determinado, a condenação, a DRJ reconheceu, mas uma prestação continuada. Tipo assim, a servidora parou de trabalhar, vai receber o salário e na sentença está assim, até 65 anos, como se trabalhando estivesse. A DRJ entendeu que essa parcela continuada é rendimento tributável, normalmente como se fosse o salário, segundo a legislação que aí está, com a qual eu concordo. E, então, o que está em julgamento é somente essa parcela aí. Eu estou colocando porque é um contexto que a turma já está bem definido, o posicionamento da turma, a gente respeita, cada um tem o seu entendimento. E aí eu trago aqui a fundamentação do DRJ sobre decisão judicial sobre a não incidência de imposto de renda em relação à verba denominada pensão mensal vitalícia. Eu trago, na decisão judicial proferida em razão da apresentação de embargos à execução e impugnação à liquidação, a folha 113.118, o juiz do trabalho, Márcio Roberto Tostes Franco, considerou que a verba pensão mensal vitalícia é parcela não tributável. Aqui a fundamentação, análise feita pelo magistrado a respeito da tributação da verba paga autuada, tem por finalidade apenas restabelecer. Aqui o julgador de origem está, que é o entendimento que eu também concordo, é simplesmente para a fonte pagadora, como ela deve proceder sobre a retenção do imposto de renda. Ele traz aqui a competência da Justiça do Trabalho
E eu venho e acrescento, eu estou seguindo esse entendimento da DRJ e estou acrescentando. Nesse pressuposto, perfilhado com acima exposto a título exemplificativo, acrescenta entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na Câmara Superior de Recursos Fiscais e de turmas ordinárias desse Conselho. E aí eu trago exemplificativo. Eu trago aqui a segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, por unanimidade, ratifica dito entendimento quando o julgamento do acordo 9202-007-232, sessão de 27 de setembro de 2018, consoante se vê em sua emenda, dispositivo e trechos do referido acordo, os quais transcrevo na sequência. Aí eu transcrevo, essa é uma decisão unânime lá da Câmara Superior, da segunda turma. Decisão de Justiça do Trabalho, não retenção do imposto de renda, coisa julgada perante a administração tributária e inocorrência. A sentença somente faz coisa julgada entre as partes, artigo 472 do CPC, de 1936, e 506 do novo CPC. A homologação pela Justiça do Trabalho de acordo entre empregador e empregado com cláusula de não incidência de imposto sobre verbas pagas não impede a constituição do crédito tributário do imposto de renda sobre essas verbas. Dispositivo. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e no mérito em dar-lhe provimento. Voto. Aí eu trago excertos do voto aqui, alguns pontos que achei interessante. Quanto ao mérito, a questão em litígio está muito bem delimitada. Tendo o juiz do trabalho homologado a acordo trabalhista em que se consigna a não incidência do imposto de renda na fonte, pode o fisco pleitear a tributação desses rendimentos, exigindo-lhe do contribuinte quando do ajuste anual? Penso que sim. Principalmente, o magistrado não está decidindo litígio envolvendo matéria tributária, mas trabalhista. Portanto, a Fazenda Nacional não figura como parte. Precisa, todavia, definir os descontos a serem processados nos pagamentos consignados ao reclamante. Daí ter que decidir sobre a retenção ou não do imposto. É o que faz qualquer fonte pagadora quando paga rendimentos sem que, com isso, tal decisão se torne definitiva e oponível ao fisco. Aqui ele transcreve também uma obrigatoriedade nos acordos está na CLT, no artigo 832 da CLT, de comunicar à Fazenda Nacional, quando há acordo, se ela quiser contestar. No mesmo sentido, aponto, isso aqui foi a decisão da Câmara. Aí eu estou trazendo aqui os argumentos da Procuradoria que motivaram essa decisão. Aliás, que foi esse recurso especial foi o que foi julgado aqui. No mesmo sentido, aponto o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional provido mediante o acordo precedente. Registre-se que a 27ª Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho da 4ª Região acolheu o parecer da lavra do senhor Igor Danilevix, considerando que os rendimentos pagos seriam isentos, não tributáveis. Constou da ata de audiência, a qual foi homologado o acordo seguinte. A Junta acolhe os termos também eu truncado o texto, parecer, porque ele só... Deve ser do parecer. Do parecer. Ele venceu. Exato. Consignando expressamente que sobre os valores pagos não incide o recolhimento do imposto de renda. E o relator prossegue. Nesse contexto, e considerando que a União Fazenda Nacional não participou do processo, cito o processo, que tramitou perante a Justiça do Trabalho a 4ª Região, os efeitos do acordo homologado judicialmente não lhe podem ser opostos. Aí ele traz aqui, novamente, o que já citei, aquela previsibilidade do juiz trabalhista intimar a Procuradoria da Fazenda Nacional para se manifestar. E seguindo, percebe-se, pois, que anteriormente, aí ele está dizendo, olha, anteriormente a 2007, nem isso era possível. A partir de 2007, tem essa possibilidade. É isso que ele está dizendo. Então, esse foi os argumentos do recurso especial que a Câmara Superior decidiu por unanimidade.
Aí eu trago outro aqui, um exemplo de um recurso ordinário. Não de modo diferente, sinalizo o acordo número 220204-426 da segunda turma ordinária da segunda Câmara desta sessão de julgamento, de cujo voto vencedor transcrevo os seguintes excertos. Ocorre que sustenta a recorrente a aplicação da decisão proferida na demanda trabalhista, número tal, que tramitou na segunda vara do trabalho do governador Valadares, Minas Gerais. Em outras palavras, conforme referiu a relatora, o recurso requer a aplicação da coisa julgada ao lançamento, ora promovido pela União. A conselheira relatora bem referiu o disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil. Aí ele traz o Código Antigo, a previsão do Código Antigo e do novo Código de Processo Civil. E segue. Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela hora em vigência, a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e a sua ex-empregadora, polo passivo da obrigação trabalhista. Ademais, está claro na legislação processual, não prejudicará terceiros, tal qual a União Nacional. Importa inferir que cabe à Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização tributária dos tributos federais, podendo ela, sim, surgir em face do decidido pela Justiça do Trabalho, cujo processo não foi parte. Acrescento, por oportuno, que o mesmo não poderá ser procedido na hipótese de a decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido perante a União Fazenda Nacional. Porém, não é este o caso. Em síntese, estou fundamentando, é um tema que a turma já discutiu, acho que já tem entendimento claro, e aí, nesse pressuposto, eu nego provimento ao recurso acompanhando a decisão de origem, como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 280 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Eu quero fazer. Pode fazer um comentário. Eu quero fazer vários, na verdade. Um primeiro comentário, não só para esse processo, mas para vários, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa repensar, parar de falar a jurisprudência que não está me vinculando, e eu não vou analisar. A gente tem que analisar a jurisprudência por ela ter um bom senso, por existir um bom senso daquela jurisprudência perfeita, por existir um ordenamento jurídico que tem que andar em consonância, e por a gente precisar decidir pensando não só eu sou o CARF e aqui acabou. A gente tem um judiciário que a gente está movendo, e quando a gente move, a sociedade vai bancar também esse judiciário. Então não adianta a gente vir aqui e falar, essa jurisprudência não me vincula, entra na justiça e pronto. A gente tem uma sociedade aqui que a gente precisa pensar um pouco mais além do nosso próprio umbigo, do que a gente está fazendo, o que a gente está julgando. E dizer que uma jurisprudência não me vincula e eu deixo de analisar, então ela me vincula e eu aplico ela cegamente, são coisas que eu acho que a gente precisa, de fato, rever. Uma outra coisa que eu acho também que eu acho até difícil expressar isso. A gente chega aqui e fala que a Justiça do Trabalho não pode ver a matéria trabalhista porque a Fazenda Pública não está participando. E como é que a gente chega aqui e analisa a matéria trabalhista sem a junta trabalhista estar aqui dentro? Que dois pesos, duas balanças é essa que a gente sempre tem para eles não podem, a gente pode. E na hora que chega para mim, mas eu não tenho uma jurisprudência que me vincula. E eu vou cegamente aplicar, pensando em quê? Isso aqui vai ser bom para mim e pronto? Isso aqui é meu interesse e pronto? Que sistema que a gente está fazendo vigência dentro de um julgamento assim? Que coerência é essa que a gente tem de vir aqui julgar as coisas de uma forma e depois a gente achar que o Brasil está ruim por motivo X ou Y? Eu vou divergir, mas enfim, se quiserem votar. Ok. Gregório, como você vota? Ô, Dani,
Eu gostaria só de fazer... Só um instantinho, Gregório, pode falar, Francisco. Esse questionamento que a Ana levantou não é... Algumas vezes ela já levantou isso aí, eu acho que é louvável, é razoável, eu concordo plenamente, mas eu entendo que na condição de agente público vinculado à legalidade, eu entendo que a gente não tem esse espaço. E até vou aproveitar aqui, eu vejo muitas vezes a gente discutir... Ana, não é especificamente em relação a isso que você está colocando, até porque eu te coloquei, eu concordo. Eu concordo com o seu raciocínio. Eu só acho que eu não tenho poder para isso. Se eu fosse magistrado, não tinha dúvida nenhuma. E aí, eu estou fazendo um link com o que eu vou falar agora. A gente aqui, tem uma mão que está muito próxima do nosso rosto, que é a legalidade. Que é aquilo, a gente faz o que está previsto na lei e como está previsto. Isso é uma cadelinha roncando aqui ao lado. Da gorda está roncando aqui ao lado de mim, esse barulho aí. Existe o princípio da legalidade, é uma mão que está muito próxima do nosso rosto, e essa mão, ela determina. O agente público, ele faz, conforme está, ele faz o que está na lei e conforme diz a lei. É diferente, inclusive, na área criminal, que o penal, que o que não está proibido, você pode fazer. Aqui não. Aqui não é que a gente não faz o que está proibido, a gente faz o que está determinado e como está determinado, é o princípio da legalidade. E eu vou aproveitar até porque tem situações, eu acho que até na turma eu já ouvi algumas vezes, não me recordo, mas que já também, mas eu vejo muito em alguns acordos que a gente pesquisa, pega um assunto diferente, você vai pesquisar e olha, sei lá, você pega um assunto, eu seleciono, por exemplo, 10, 15 de turmas diferentes, de relatores diferentes, para ver o entendimento. E eu vejo muito, a gente aqui tem que fazer o controle da legalidade. E nesse ponto, e aí é aquilo que eu estava conversando, até conversei com a Renata ontem, a gente discutiu, olha, isso aqui é um conselho, ele tem pensamentos divergentes e há entendimentos diferentes. Eu acho que esse entendimento diferente leva, muitas vezes eu mudei minha opinião em função de questionamentos vindo do debate. Ontem mesmo eu tenho um voto que eu ia votar, mas olha, durante a sessão houve alguns debates que olha, peraí, eu preciso analisar isso aqui direitinho. Então, eu acho que isso faz parte, que a turma evolui, como profissional e principalmente como ser humano, você evolui a partir do crescimento dos debates que vão surgindo, né? E nesse ponto do controle de legalidade, que eu vejo muito, e aí eu fiz esse parênteses para dizer que é o meu entendimento, e respeito de qualquer um divergente, eu acho que a gente faz um controle de legalidade quando a gente cumpre o princípio da legalidade. A gente cumpre o que a lei determina. Eu acho que a gente não pode ir além disso. Naturalmente, o judiciário, o juiz, o magistrado, ele tem a sua convicção motivada. Eu não concordo por isso. Para fundamento, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo que a gente tem essa competência. A gente não tem essa competência. E dentro da seara tributária, se a gente olhar a lei de execução fiscal lá, aplicada aos municípios, aos estados, à União, é uma lei de 80, ela atribui realmente competência à procuradoria, às procuradorias. No caso federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, o procurador da República, procurador da Fazenda Nacional, esse sim, esse tem a competência de aferir a legalidade das normas. O controle legal, esse tem, administrativamente, é o único que tem previsto em lei. O único. Então, veja o que eu falei inicialmente. Se nós estamos vinculados à legalidade, princípio da legalidade, que é uma mão que está muito próxima nossa, nós temos que cumprir isso aí. E dentro da legalidade do sistema tributário, a única previsão legal que existe de controle de legalidade é do procurador da Fazenda Nacional. Ana, seus pais são procuradores, pergunte para eles. Eles vão confirmar isso para você. A lei de execução, ela fala isso.
É uma lei de 80, não me recordo, 6 alguma coisa, não me recordo agora. Ela fala isso, claramente. Então, no meu ponto de vista, o judiciário, o juiz pode, dentro da sua convicção motivada, sem problema. Agora, dentro da esfera administrativa, na matéria tributária, procurador da Fazenda Nacional é o único que tem previsão legal para fazer controle de legalidade. Isso está em lei, então ninguém mais previsto em lei não tem. O restante tem que cumprir a lei. Naturalmente, eles, de certa forma, fazem quando eles cumprem essa legalidade. Então, esse é um ponto. E eu vou aproveitar até para citar aqui, porque está dando contexto, porque pode parecer, não, você está sendo incoerente porque o Márcio levantou um voto no início da sessão que saiu em vista de mesa, de uma execução de contribuições previdenciárias que a contribuinte pediu para divergir da decisão do juiz. Esse processo saiu em vista de mesa, foi, não me fala a memória, foi Renata que pediu vista. E aqui eu volto justamente, eu estou trazendo porque uma coisa está ligada com outra, na minha cabeça, no meu entendimento. E, como eu sempre coloquei, todo mundo pode discordar, é natural. A execução, quando a Procuradoria faz o controle de legalidade e inscreve em dívida ativa um crédito tributário, há um título executivo, e aquilo vai executado. Da mesma forma, naquela situação lá que eu acompanhei o Márcio, acho que foi eu, não sei mais se é alguém que votou, quando eu acompanhei o Márcio, o juiz executou um título também. Ele executou a decisão dele, na verdade, ele não executou as contribuições previdenciárias, ele executou o título, a decisão dele é um título para execução. A mesma forma que a Procuradoria, quando ela executa, é um título. Foi feito o controle legal e aquilo foi executado. Então, naquela situação, o juiz executou. Aí, eu entendo que não cabe para a administração se entrar nessa área aí. Mas, igualmente ao imposto de renda, parcela da contribuição previdenciária que o juiz não apurou lá, eu entendo que a Receita pode apurar. Olha, ele executou, ele entendeu que incidia a contribuição sobre uma parcela X, a Receita chegou e disse, olha, essa parcela não está aí, eu vou apurar. Essa parcela, no meu ponto de vista, apura e corre normalmente como as outras situações. Tá? Então, é um ponto de vista meu. Eu concordo que a evolução do direito e para o bem da sociedade passa por o que a Ana está colocando. Concordo plenamente, Ana. Eu não discordo nenhuma vírgula do que você colocou. Agora, eu só entendo que eu não tenho esse poder. É um ponto de vista. É isto. Ok, então, Francisco, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu acho que, como julgadores que somos, nós temos o poder de julgar de acordo com a lei, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Né? Se você entende que aviso prévio indenizado, por exemplo, não é uma verba remuneratória indenizatória, você não precisa esperar uma decisão do STF, do STJ, em sede de recurso especial, recurso repetitivo, dizendo que você fundamenta sua decisão, dizendo que aquilo não é remuneratório, indenizatório. Tem que estar fundamentada a decisão. Esse poder, eu entendo que a gente tem. Eu concordo plenamente. Se ele é uma verba isenta, eu acho que caiu para a gente julgar, eu acho que a gente, com certeza. A gente não pode ir contra a lei. Ou com o que não está previsto em lei. É isso que contra a lei não podemos. E eu acho que eu nunca fui contra a lei aqui, apesar da gente ter votos divergentes. Só que a lei, ela não é autoaplicável. Qualquer procedimento de aplicação da lei requer um mínimo de interpretação da lei. Então, ainda que a gente esteja totalmente vinculado ao princípio da legalidade, existe uma interpretação na hora de aplicá-la. E é essa aplicação que cabe a nós, é essa interpretação que a gente tem que fazer. E esse poder a gente tem. Eu concordo plenamente. Então tá, colegas.
E em complemento ao que vocês todos falaram, eu só acrescento que nós temos que observar o artigo 62 do RICARF, ok? Colegas, podemos votar então? Gregório, como você vota? Eu vou divergir. Para dar provimento? Isso. Márcio, como você vota? Acompanha a divergência. Renata? Acompanha a divergência. Rafael? Divergência. Luiz? Antes de votar, eu fiquei escutando os argumentos prestados. Eu só queria tirar uma dúvida com o Francisco, essa MEP foi um acordo, foi um acordo trabalhista homologado, Francisco? Não, foi decisão mesmo, não foi acordo não. Foi decisão já em embargos. Já em embargos, não foi nem na decisão inicial, na sentença inicial, já foi em embargos. A reclamada, ela quer outras que na verdade é o seguinte, o juiz condenou a indenização por danos morais, a indenização por danos físicos, ele estipulou um valor X fixo, e estipulou que a reclamada deveria pagar o salário dela até ela completar 65 anos, como se ela estivesse trabalhando. Já em embargo. Tudo bem, não foi uma sentença homologatória, foi uma sentença condenatória, é isso que eu estou querendo saber. Isso, exatamente. Mas não em embargos, não na sentença inicial. Portanto, o provimento jurisdicional. Isso. Essa questão aí que se falou toda, foi bastante, assim, ampla, e por isso eu não vou falar muito, mas eu vou só fazer algumas pontuações. Eu vou me permitir fazer isso porque se falou muito. Então, olha só, a questão de se aplicar ou não a lei, observando se a lei, me parece que é uma coisa assim, meio que pacífica. Só que nós aqui, como jogadores, nós somos intérpretes. Nós extraímos o significado da norma jurídica estruturado da norma jurídica, de qualquer norma jurídica. O suporte físico da norma jurídica é o que está escrito, é o documento normativo, é uma lei, uma portaria, qualquer documento. Como intérpretes, nós temos a obrigação de interpretá-lo para extrair dela os significados. Isso não significa que nós estamos indo contra a lei, nós estamos fazendo a interpretação da lei e é assim que caminha o direito. Porque se fosse diferente, apenas aplicar os enunciados prescritivos da forma como eles estão, não precisaria um colegiado, né? Não precisaria nem... E o controle da legalidade ele é realizado em todas as instâncias e por qualquer autoridade administrativa. A Receita Federal faz isso corriqueiramente, ela tem essa preocupação em fazer o controle da legalidade, faz isso, inclusive, em processo já em execução, quando há demandas das partes para que a Receita revise aqueles processos que retornam da Procuradoria, para que tenha algum questionamento, já em fase de execução. Quer dizer, isso quando a Receita atua, ela faz o controle da legalidade. O controle da legalidade não está restrito a um determinado agente público. Ele é espraiado por todos os agentes públicos, todos, inclusive nós. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, é que essa matéria reduzida, assim, que essa aplicação do artigo 15.5, eu já vi muitos julgamentos do CAF, que o Francisco resgatou. Na verdade, esse entendimento está equivocado, porque essa matéria se resolve no artigo 832 da CLT. Não sei se alguém aqui já teve a preocupação de ler todo o artigo 832. O artigo 832 da CLT, ele define que na esfera trabalhista, só ler o artigo e seus incisos, seus parágrafos. Ele é bastante elucidativo. Nessas ações trabalhistas, a União ela pode participar, seja em recurso ordinário, seja em recurso de revista, ela pode, inclusive, o ministro pode, inclusive, dizer que o ministro vai fazer, está escrito lá, que é declinado de recurso, certo? Quer dizer, essa oitiva da fazenda, essa participação da fazenda, ela ocorre sim no processo trabalhista. Ela ocorre sim. Previsão no artigo 832. Eu não vou ler porque não faz sentido, são vários incisos. Eu só estou dizendo aqui que reportando a leitura. Então,
eu já vi alguns votos, essas alegações que o Francisco está dizendo, do artigo 505, que faz entre as partes, ela não faz só entre as partes. Leia-se o artigo 832 na íntegra, e vai se perceber que todo o rito processual, no qual a Fazenda é sim convidada a participar e pode apresentar recurso ordinário ou de revista, e pode, inclusive, declinar de apresentar recurso. Né? E a União é intimada, está lá no artigo 832, terceiro, vou só destacar esse, e isso para as 4ª, 7ª, a União é intimada das ações cognitivas ou homologatórias, que contêm parcelas indenizatórias, sendo facultada a expulsão de recursos relativos aos tributos que lhe forem devidos, havendo, inclusive, possibilidade de dispensa de administração da União. Tá? Então, eu acho assim, acho que falta essa leitura, essa interpretação do artigo 832, a prisão legal da CLT, inclusive foi alterado pela Lei 11.457/2007, no contexto da fusão das fazendas, da Secretaria Federal com a Secretaria Previdenciária, e está perfeitamente disciplinada que a União participa sim do processo. E se o processo transitou em julgado, ou seja, se o contribuinte já recebeu, significa que a leitura que se faz por óbvio é que a Fazenda não recorreu na esfera trabalhista. E se tivesse recorrido, o processo não teria chegado ao ponto que está de ter sido, como se diz, de ter sido o contribuinte ter recebido a sua parte. E outro aspecto que também se esquece muito nessas discussões, que nós travamos aqui, é o enunciado 62 de súmula CARF. Esse enunciado, ele é bastante elucidativo. O enunciado 62, que eu nunca vi ninguém citar, inclusive, nessas decisões, é um enunciado no qual fica muito, mas muito claro que o próprio CARF entende, na sua jurisprudência consolidada, que se deve reconhecer, sim, a decisão do... Não há nem óbvio ao reconhecimento da decisão exarada lá na esfera trabalhista. Eu vou ler aqui, eu vou aqui abrir, se vocês quiserem abrir aí, se alguém abrir primeiro que eu e ver aí que tem o artigo, o enunciado 62, é um enunciado bastante elucidativo, que regulamenta exatamente a parte dos acordos, aqueles acordos que são homologados em verba única pela Justiça do Trabalho. O que é que diz lá o enunciado 62? Ele diz o seguinte, e é vinculante, por sinal, tá? A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas, tá certo? Então, o que o enunciado está dizendo? Que quando vem aquelas decisões fechadas, homologando o acordo, sem discriminar com essas parcelas de incidência, considera-se todo o contexto, toda a base de cálculo que foi a base todo o valor total da sentença é a própria base de cálculo. Nós já julgamos processos assim há tempos atrás, inclusive de relatoria. Mutatis mutandis, esse entendimento é o mesmo que se aplica ao imposto de renda da pessoa física, a outra espécie de tributo, porque a essência racional desse enunciado é o reconhecimento do óbvio de uma decisão judicial, na qual frisa artigo 832 CLT, com a redação introduzida pela Lei 11.457/2007, a Fazenda Nacional participa, sim, do processo. Aí eu vou discordar do novo relator nesse ponto, e no sentido de reconhecer as verbas que foram, de reconhecer a natureza das verbas como o juiz, a Justiça do Trabalho assim o fez. Eu vou acompanhar a divergência. Eu poderia fazer só Denis, eu sei que está no meio da votação, mas só, faz sentido, não estou nem divergindo do Luiz, é só fazer uma consideração, que eu não falei no voto. Isso aí, a partir de 2007, tem mesmo, Luiz, o parágrafo 4º lá, e está, inclusive, na transcrição da minuta aí,
que o juiz deve intimar a União para se manifestar, quando for acordo. Quando não for acordo, nem essa previsão tem. Eu entrei no processo, eu não tenho. Tem no artigo 3º essa previsão. Terceiro ou quarto. Está transcrito aí na minuta. Tem essa previsão. As decisões cognitivas e homologatórias. As sentenças cognitivas e homologatórias. Esse é o quarto. Eu sei que está transcrito aí na minuta. A União é intimada. Mas veja bem, imagine quantas juntas do trabalho existem no país. Se o juiz não intimar a União, como é que a União vai adivinhar que tem isso aí? Então, o fato de dizer que o contribuinte recebeu por si só já implica que a União desistiu ou foi vencida. Eu acho que a prova é o seguinte, tem que ver se a União foi intimada e se foi acordo, porque só tem previsão para acordo. É só fazer esse adendo aí. E no caso aqui não teve. Primeiro que não foi acordo e não teve intimação da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu vou só ler aqui o parágrafo terceiro do 832. As decisões cognitivas ou homologatórias, quer dizer, cognitivas são aquelas das quais decorrem sentença condenatória e homologatórias por outros são homologatórias de acordo. Deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação do acordo homologado, da condenação ou do acordo homologado. São as duas naturezas. Daí aquela preocupação do enunciado 62 que eu acabei de citar. Deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Mas esse dispositivo foi proibido em 2000, pela Lei 10.035, tá certo? Aí, a intimação está no quarto. Oi? A intimação da Fazenda Nacional está no quarto, se não me falha a memória. Você que tá... Não, perceba. Quem está falando aqui aí, veja bem, quando a gente chega quando chega aí do quarto, você fala que das decisões homologatórias, aí veja bem, o que é que se diz? Já que você leu o terceiro, leia o quarto. Não, sim, mas o quarto eu sei qual é, o quarto diz que será não, mas é porque você está puxando a discussão, você não está lendo, o grupo não está lendo, já que você está aí. A forma do artigo 20, faculdade de interposição de recurso. Mas isso aqui, perceba, que a intimação da sentença, intimada da sentença, a União, vamos lá para o artigo 5º, parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o artigo 3º, o parágrafo 3º desse artigo. Qual é o parágrafo 3º desse artigo? É exatamente que inclui as decisões cognitivas e as decisões homologatórias. A norma, nesse parágrafo 4 que ele destaca, como você bem coloca aí, que realmente será o INSS, a União será intimada das decisões homologatórias de acordo. Aí dá a entender que é apenas das homologatórias. Você for no artigo 5º, no parágrafo 5º, ele se reporta ao artigo 3º, ao parágrafo 3º. E no parágrafo 3º ele fala de decisões cognitivas, ou seja, condenatórias, e decisões homologatórias de acordo. Então, presidente, até para a gente não ficar sempre voltando, eu voto no sentido de acompanhar a diligência por todas as razões que eu acabei de expor. Não, Luiz, eu respeito, mas só fechando um pouquinho, eu até complementando, talvez até estendendo um pouquinho mais o entendimento, no meu ponto de vista, o magistrado trabalhista, ele tem a competência, seja homologatório ou não, esteja prevista na CLT ou não, se ele quiser intimar a União para se manifestar, dependendo dessa previsão aí, no meu ponto de vista, se ele intimar a União e tiver prova que ele foi intimado e a União não recorreu, eu acompanho plenamente a decisão dele. Concordo plenamente. Eu só discordo da União não ser intimada e a decisão transitar em julgado ali, porque fica uma decisão única, né? Instância única, não existe. Você está dizendo que ela não foi intimada. Você não sabe que ela não foi intimada. Você não faz. Eu consultei o processo.
Se o processo... A não ser que foi intimado, a gente pode até puxar outra divergência, que aí eu concordo também, não tenho divergência nenhuma. Querem baixar de indigência? Não, eu acho que se manifestar. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso aí. Aí eu concordo. Só que eu considero o processo... Pelo respeito, ela não era nem para estar existindo, porque você já expôs o seu voto e o processo está em votação, né? Porque se a cada voto você for rebater, vai terminar a votação. Né? Você já expôs o ponto de vista, o ponto de vista está muito claro, todos entenderam perfeitamente, eu entendi, você já sabe, inclusive eu já conheço esse ponto de vista de muito tempo, você já expôs isso em vários votos, mas eu acho assim, com todo respeito, não é o momento de estar rebatendo mais, né? Ele já votou, tá? Você já falou. As pessoas estão votando. Se para cada voto você for rebater, vai passar aqui o resto do dia, né? Olha, Luiz, nisso você tem toda a razão, concordo plenamente. A gente, assim, quando a gente faz o voto, a gente entrega, digamos assim, fazendo uma comparação, a gente entrega a gente solta o gladiador no meio da arena com leões. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente não pode mais pular dentro da arena para ficar negociando com, digamos assim, com leões. Eu estou fazendo só uma... Não, você tem razão. Eu só pedi a autorização dele, uma argumentação que eu não tinha feito antes. A gente tem razão, porque casou com o seu voto. Mas ele tem razão. A votação, né? Se a cada voto for o relator for rebater, aí... Podemos seguir, então, na votação? Podemos? Eu votei, presidente. Eu acompanho a divergência pelos argumentos que eu acabei de falar. Tá certo. Ana, como você vota? A divergência. Eu vou acompanhar o relator. Então, colegas, para o item 280 da pauta, da contribuinte Maria de Fátima Pinheiro, ficará assim o resultado. 280, Maria de Fátima Pinheiro. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Essa é a decisão para o item 280 da pauta. Vamos agora a mais um item. O voto vencedor. O Francisco foi vencido, tem razão. Posso designar você, Ana? Você não pegou nenhum voto vencedor ainda, né? Posso designar você nesse caso aqui? Posso? Ela, inclusive, tem um voto muito bom que eu já usei como base em um dos meus. Acho que ela vai apenas copiar, né? É um voto muito bem claro e muito bem detalhado. Não. Ok. Então, para o item 280, a decisão é a mesma, de acordo com os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Ana. Ok. Esse foi o item 280. Nós temos mais um item de relatoria do conselheiro Francisco, que é o item 281, do contribuinte Vicente de Paulo Loffe, item 281. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. Aqui a Lídia, ela abarca umas verbas parlamentares que o contribuinte entendeu como isentas, por ser ressarcimento de despesa, e a fiscalização entendeu que não. Eu destaquei alguns pontos aí, tá na minuta aí, eu vou seguir o que está destacado aí. De acordo com a descrição dos fatos e relatório da Auditoria Fiscal, ao sujeito passivo foi imputada omissão de rendimento recebido da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, Minas, no valor X. Segundo o relato fiscal, as verbas indenizatórias não se destinam a recompor o patrimônio do contribuinte em função das despesas inerentes ao exercício do mandato parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador. O
julgador de origem entendeu improcedente a impugnação. Eu destaquei alguns pontos aqui do recurso. Eu vou ler aqui, porque são poucos. Ele discorrendo sobre a prescrição, alega que o crédito constituído foi atingido pela prescrição. Manifesta que reportadas verbas guardam estrita conexão com o exercício do mandato parlamentar, não se destinando a recompor seu patrimônio. Ressalta se tratar de verba indenizatória e não salário, como equivocadamente entendeu o Ministério Público quando ingressou com a ação civil pública. Aduz que tantos pagamentos recebidos como sua forma de comprovação estavam amparados por lei municipal. Assegura que não pode responder por objetos idênticos no Poder Judiciário e na esfera administrativa, mas nada documenta a tal respeito, exceto quanto à vaga alegação vista precedentemente, ação civil pública. Requer a extinção do crédito constituído tanto pela prescrição como porque não houve a ocorrência de fato gerador. Finaliza pedindo que as intimações sejam endereçadas para os seus procuradores. Aí eu vou enfrentando cada ponto desse. A concomitância, eu estou fundamentando que a ação civil pública nada tem a ver com a exigência tributária, até porque isso, ao contrário do senso, até o prejudicaria, né, não é o caso. A prescrição também, estou refutando, porque o crédito nem constituído foi ainda, definitivamente. E quanto à omissão de rendimento, como ele nada acrescentou, estou seguindo, usando os fundamentos da decisão de origem como fundamentos da minha decisão também. Aí eu estou destacando aqui a Lei Municipal número 26 de 2013, instituiu a verba indenizatória para serviços não prestados pelo Poder Legislativo, mas diretamente vinculado ao exercício do mandato. Tem uma lei lá do município que criou essa verba, aquilo que, em tese, o município não presta, a gente ressarce, aí traz essa possibilidade. Estou destacando aqui na sequência que eu achei relevante. Ao realizar o cotejo das informações prestadas pela Câmara Municipal com os comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, realmente encontram-se diversas situações que, apesar de entendidas como normais pelo setor financeiro do Legislativo Municipal, não podem ser consideradas para fins de afastamento da tributação do imposto de renda. O que é aqui? O setor financeiro entendeu, comprovou aquilo ali, mas para efeito de imposto de renda, aquilo não se caracterizou verba, ressarcimento, indenização, né? No caso em exame, as despesas elencadas nos quadros integrantes do relatório fiscal não poderiam ser consideradas. Algumas por não atenderem simples requisito legal, como a especificação do cliente que efetuou o gasto. Outros por não virem indicadas em documento hábil para demonstrar a operação como uma pessoa jurídica, que é a nota fiscal. Há ainda diversas despesas que não guardam qualquer relação com o exercício da atividade parlamentar. Para reforçar a impropriedade da utilização destas despesas, cite-se, por exemplo, que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, foi registrado o gasto com pagamento de telefone particular, exame psicotécnico, consultas médicas, medicamentos, excesso de despesa com combustível, pagamento de honorários para defesa de interesse privado. E aí, não é o voto atribuído ao ingresso financeiro que lhe dá o caráter indenizatório. E ainda mais, indo para a conclusão, diz o julgador de origem, cuja decisão eu acompanho. O papel de verificar a moralidade dos pagamentos, a lisura das despesas apreendidas é do Ministério Público, que, como dito anteriormente, ingressou com ação civil pública visando a responsabilização de diversos agentes políticos do município de Ribeirão das Neves, inclusive com pedido de reparação de danos ao erário municipal em virtude da inclusão de despesas decorrentes de mera promoção pessoal dos denunciados. Portanto, no caso em exame,
O auto de infração não questiona a constitucionalidade da norma municipal nem a procedência do pagamento da verba aos parlamentares, mas somente aponta as infrações à legislação tributária que culminaram no lançamento tributário. O contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse refutar a imputação de omissão de rendimentos. E aí, seguindo o julgador de origem, eu nego provimento ao recurso. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 281 da pauta, 281, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Eu acompanho o relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? Eu acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 281 da pauta, só um instante. Ficará assim o resultado. Item 281 do contribuinte Vicente de Paulo Loff. 281, Vicente de Paulo Loff. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, deixa eu só conferir o horário. 10 horas e 38 minutos, vamos fazer um intervalo às 11. Agora nós temos o processo 282 da contribuinte Janete Cola Ciste Sabino dos Santos. Janete Cola Ciste Sabino dos Santos. Item 282 de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura então. Tá, esse caso é de omissão de rendimentos, caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. Eu vou direto para o voto, tá? Se tiver alguma necessidade, a gente retorna para o relatório, pode ser? Então, voto. Anote-se inicialmente, então, voto. Anote-se inicialmente que, quer dizer, faltou o recurso intempestivo e prejudiciamento requisitos. Anote-se inicialmente que o recorrente requer o solicitamento do presente processo em consequência do julgamento do recurso voluntário, até final decisão a ser proferida pelo STF no julgamento da repercussão geral no RE 855649, acerca da constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, que autoriza a constituição de créditos tributários de imposto de renda por base exclusivamente valores de depósitos bancários, cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. Infração que deu origem ao auto de infração objeto dessa análise nestes autos. No entanto, o regimento interno deste tribunal administrativo não prevê hipótese sobre prestamento do processo administrativo e hipóteses que tais, e sequer a previsão nesse sentido no decreto 70.235, que regula o processo administrativo fiscal, o mesmo no Código de Processo Civil, que aí se aplica subsidiariamente. Desse modo, considerando que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, não havendo lei ou norma regimental prevendo seu subprestamento, essa providência não está autorizada. O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte. Em seu recurso voluntário, o recorrente se defende de fatos estranhos à imputação que lhe foi dirigido por meio do auto de infração e, consequentemente, do acórdão em tese recorrido. Com efeito, já na descrição dos fatos, a recorrente afirma, em síntese, vou ler aqui a parte destacada. Assim, a autoridade fiscal considerou a omissão de rendimentos conforme anexo 4 de folhas 23 e 27 destes autos, que a recorrente teria omitido rendimentos à razão de R$ 11.567.895,75, conforme anexo 5º do termo de verificação fiscal. Concluiu a autoridade fiscal pelo lançamento do valor de R$ 2.138.319,68 como rendimentos recebidos de pessoa física, conforme anexo 6º do termo de verificação fiscal, que conforme o artigo 106
do decreto número 3.099, os rendimentos recebidos de pessoa física estão sujeitos ao pagamento mensal do imposto de renda caneliano. Pois bem, conforme se verifica da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, a folha 5, a única infração imputada à recorrente é a omissão de rendimentos, caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. O anexo 4 do termo de verificação fiscal, por sua vez, que se encontra na folha 21 dos autos, diferentemente do que aponta a recorrente em seu recurso, consta planilha com depósitos sem documentos que comprovem a origem, no valor total de R$ 19.155.791,49. No anexo 6, por sua vez, a folha 28, encontra-se a relação dos depósitos supostamente realizados pelo cônjuge, e não de rendimentos recebidos de pessoas físicas e sujeitos a caneleão, já que, como dito, essa imputação não foi feita recorrente. Há também algumas teses de defesa desenvolvidas pelo recorrente que não têm pertinência com o que lhe foi imputado no auto de infração. Com efeito, como relatado, a recorrente argumenta, em síntese, que apesar de ter informado ao fisco que os depósitos efetivados em suas contas bancárias se tratavam de valores utilizados para gerir a atividade rural, a autoridade lançadora, mesmo reconhecendo inúmeras declarações de parceiros rurais, teria refutado tais comprovações e habilitado a tributação do imposto de renda, considerando cada depósito como renda tributável, sendo que, tendo em vista a sua única atividade, que a sua única atividade é a atividade rural, a tributação deveria se dar pela modalidade de lucro presumido da atividade rural. Prossegue em sua defesa, alegando que, apesar de ter comprovado a atividade rural, a autoridade fiscal teria glosado a modalidade tributária sob o fundamento de que não houve risco para o impugnante nessa atividade. Afirma ainda que não concorda com a imputação da autoridade lançadora consistente em escriturar o livro caixa da atividade rural, pois é optante pela tributação com base no lucro presumido da atividade rural. Ora, nenhuma dessas imputações acima destacadas estão presentes no auto de infração e ou no anexo termo de verificação fiscal, conforme se pode verificar a folhas 3 a 28 destes autos. Daí porque nenhum destes argumentos será objeto de apreciação e conhecimento por ausência de pertinência com a impugnação. No mais, considerando que o recurso voluntário reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, eu estou adotando a decisão da DRJ, que ela suscitou uma nulidade e foi afastada, tá? É de se ressaltar que preliminar de nulidade e ocorrência. É de se ressaltar que concorrência às hipóteses de nulidade estabelece o artigo 7235 que rege o processo administrativo fiscal, esse artigo 59, está aqui transcrito. No presente caso, todos os termos foram lavrados por auditor fiscal da Receita Federal legalmente competente para realizá-los adequadamente identificados nos autos. A impugnante alega nulidade de lançamento por ilegalidade, inconstitucionalidade no procedimento fiscal. Tais alegações serão abordadas a seguir no presente voto. O contido da folha 39, 40, 6, 103, 160, 162, 164, 166, acompanhado de seus anexos, demonstra que a impugnante foi devidamente intimada para apresentar informações e extratos de contas mantidas pelo próprio lançamento e por seus dependentes e instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano do calendário de 2009, bem como a justificar a origem da movimentação financeira apurada que se mostrou incompatível com os rendimentos declarados. Também foi intimado o cotitular da conta corrente, conforme ressaltou a autoridade fiscal no termo de verificação fiscal. A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a apresentar os documentos e informações. Ela é a fonte primeira. Se apresentá-los de modo insuficiente ou deixar de fazer, recorre-se às instituições bancárias. No presente caso, a própria contribuinte trouxe aos autos os dados e extratos bancários de sua titularidade. E existe razão, portanto, para acolher a preliminar de nulidade apresentada. Aí a alegação de legitimidade e inconstitucionalidade, ela se volta contra como chama? O pedido endereçado à instituição financeira, RMF, foi da RMF com base na Lei 105 de 2011.
A impugnante arguiu a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da legalidade ao considerar a movimentação financeira como renda, por utilizar a presunção, desconsiderando que exerce atividade rural e por aplicar multa de 75%, apesar de ter atendido as intimações, sendo cabível a multa de 20%. Integrando referida disposição legal ao preceituado no artigo 144, parágrafo 1º do CTN, tendo em vista que a Lei Complementar 105 de 2001 refere-se a novos critérios de apuração e de fiscalização, verifica-se que a aplicação da Lei Complementar é imediata ao tempo do lançamento, inclusive quanto ao fato jurídico tributário ocorrido em data anterior. No que tange aos seus argumentos, percebe-se que a impugnante volta-se contra, mais precisamente, a Lei 105 de 2001, que instituiu novos critérios de apuração no procedimento de fiscalização, e também contra todo o sistema jurídico que dá suporte à sua aplicação, e não contra o lançamento em si, objeto do presente processo. Importa ressaltar, sobretudo, que cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo. Ora, tem-se indiscutivelmente que a integração da Lei Complementar número 105 de 2001 com o parágrafo 1º do artigo 144 CTN é imposição legal instrumental obrigatória, independe da vontade do agente e não há imposição de qualquer forma de restrição, como propõe o impugnante. Se a lei nova refere-se a novos critérios de apuração ao processo de fiscalização ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, aplicar-se-á essa lei nova à data do fato jurídico tributário ao procedimento administrativo de lançamento. Então, acho que essa parte do que não é necessário lei, que é toda a fundamentação do afastamento da nulidade contra o mandato de procedimento fiscal. Posso prosseguir? Pode, Renata. Deixa eu ver outro tópico. Não. É porque esse é um... Da presunção juris tanto. Aqui, também, ela se volta... Eu também acho que é importante... Sei lá, vocês acham que é necessário ler? Que é a parte doutrinária sobre os depósitos bancários não... de origem não comprovada, aqui da DRJ, que fala sobre o ônus da prova e tudo mais, que a gente também já tem do artigo 42 da Lei 430. Eu estou afastando, acompanhando a DRJ, que são os depósitos bancários de origem não comprovada. A parte doutrinária eu vou pular. Da análise do caso concreto. A interessada apenas justificou que seu esposo desempenha exclusivamente atividade rural e alegou que os valores apurados não podem ser considerados de disponibilidade financeira ou renda. No termo de verificação fiscal, o auditor autuante descreveu minuciosamente o transcorrer do procedimento fiscal e esclareceu os seguintes pontos. Na análise dos extratos bancários, foram selecionados depósitos de valores superiores a R$1.000. Foram expurgados os valores relativos às transferências entre contas correntes do próprio contribuinte ou do seu cônjuge, empréstimos bancários, a escoros, a cheques devolvidos e redução do saldo devedor e a TED devolvido. Com os expurgos, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos relacionados na tabela 1, folhas 15 e 17, totalizando R$40.237.312,54. A contribuinte justificou a origem dos depósitos na conta corrente número 518-5, conta conjunta, afirmando que eram exclusivos de seu esposo, repetindo os argumentos dele e apresentando tabela e listando 3 modalidades de crédito. Recebimentos de valores que anteriormente haviam sido depositados em mãos do depositante, a fim de sustentar a parceria rural, que tinha por base a compra antecipada de arrobas de boi. Por esse mecanismo, quando o parceiro que recebe o dinheiro abate os animais, ele devolve ao parceiro que cedeu o capital, tanto o valor do capital empregado, quanto a variação do preço da arroba de boi. Aí, o capital que o contribuinte tinha no começo do ano, ou seja, durante o ano, todo o ano base, ele exercia atividade rural, onde comprova que vendia animais bovinos. Mero movimento feito pelo banco, onde ora existe a aplicação, ora existe o resgate de aplicação. Quanto à terceira modalidade de crédito apontado pelo impugnante em suas justificativas, o auditor atuante identificou que se tratava de resgate de aplicações financeiras e não foram considerados um lançamento. Foram aplicados também a análise dos depósitos com valor inferior a R$12.000, tendo em vista o disposto no artigo 43, parágrafo 3º
segundo a Lei 9.430 e artigo 4º da Lei 9.481. Para a parte dos depósitos em relação aos quais a cônjuge do contribuinte alegou origem de parceria rural ou representação de uma declaração do depositante respaldando a justificativa e serão objeto de lançamento considerando as características da operação realizada. Entretanto, diversos depósitos tiveram essa origem apontada pelo contribuinte sem correspondente amparo documental. O mesmo se deu em relação à modalidade de créditos compra e venda de gado, não havendo qualquer prova dessa origem de atividade. Em nenhum deles consta o nome da autuada. Assim, os depósitos listados na tabela do anexo 2 foram considerados exclusivamente ao cônjuge contribuinte. Considerando a ausência de comprovação, os rendimentos foram tributados na proporção de 50% para cada cônjuge, por se tratar de conta conjunta. Quanto à conta corrente 3.402-9, afirmou que parte dos depósitos de de seu cônjuge e o restante resgate de aplicações financeiras. Quanto aos resgates de aplicações financeiras, eles foram retirados da análise e consta do anexo 3º e foram excluídos os depósitos de valor igual ou inferior a 12 mil. Para os créditos supostamente originados de operações do cônjuge e depositados nesta conta, não foram apresentados comprovantes de tais depósitos e, conciliando os extratos da conta 518 e 3.402, não foram localizados os débitos em datas e valores próximos, amparando suas justificativas. Intimada e reintimada a apresentar esclarecimentos e comprovações, ela não respondeu. Portanto, conclui aqui a DRJ que fica caracterizada a infração e o valor da multa aplicada e da vedação do confisco. A aplicação da multa de ofício com percentual de 75% sobre o posto apurado não comporta qualquer discricionalidade da autoridade lançadora e julgadora, uma vez que decorre da exigência legal, citada no âmbito de infração. Portanto, o recurso foi aplicado com base no artigo 44 e eu estou mantendo a multa que é de 75%. Tem que ter uma travada aqui. Ele junta doutrina e jurisprudência, que também a DRJ análise que não tem caráter vinculante, e pedido de perícia também foi afastado. Por que eu também estou mantendo? Porque, no caso em exame, considera-se necessária a diligência proposta por entendê-la dispensável para o desejo presente julgamento. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado. Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ser produzida por uma das partes. Além disso, o PAF estabelece e considera não formado o pedido de perícia que não nomeia o perito indicar os seus motivos, os seus motivos e os quesitos requeridos. No caso, o contribuinte não indicou o perito, nem formulou quesitos a serem atendidos, sendo o pleito, portanto, inédito. Então, eu estou mantendo. Então, é esse, na verdade, o caso. Então, ela já alegava que era depósito do marido, que de atividade rural, mas ela não comprovou nada. Então, eu estou mantendo a decisão da DRJ. E aí você conclui por negar provimento do recurso voluntário. Sim. Conclui por negar provimento do recurso voluntário. Ok. Colegas, em relação ao item 282 da pauta, considerando a relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 282 da pauta, ficará assim o resultado. 282 da contribuinte Janete Cola Ciste Sabino dos Santos. Janete Cola Ciste Sabino dos Santos, item 282. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o horário, né?
falta 5 minutos. 4 minutos, na verdade. O próximo é teu também, Renata? É meu. É um processo nessa base, né? Assim, deixa eu abrir aqui para ver. Não, Não é ele é um pouco decadência, longo, mas esse eu tempestividade. não adotei a decisão. Ele é um pouco longo, mas eu não adotei a decisão da DRJ. Aí, nesse caso, era bom pegar um caso daqueles já tradicionais, o decadência, ou intempestividade, que desse, não era não? Se alguém tiver. Na parte da manhã, colegas, da pauta da manhã, alguém tem algum item da pauta assim, uma questão assim, mais séria, tipo, tempestividade, decadência, alguma coisa assim? No conhecimento do recurso? Ou até anterior, né? Se alguém tiver. O Márcio fez uma lista, não fez? Eu tenho 325 da pauta da manhã, é da pauta da manhã, né? Luciano Lopes de Freitas. Eu não tenho certeza se está copiado lá, mas eu tenho esse da manhã, se quiser ajudar. Ele é um conhecimento. Então vamos lá, então. 325. Deixa eu ir lá na... Deixa eu confirmar se está na pasta, porque eu... Não está. Disponibiliza para nós, então, Márcio. Só um minutinho. Desculpa, só um minutinho. Eu vou copiar aqui logo os 3 na pauta. Eu vou disponibilizar via mais rápido lá no nosso grupo e depois eu disponibilizo na pasta, tudo bem? Tá. Só porque eu acesso mais rápido. Vamos lá, então. Já está disponibilizado. 320. Pode iniciar a leitura, então. Colegas, deixa eu só... 325. Colegas, a gente vai fazer o julgamento agora do item 325 da pauta, do contribuinte Luciano Lopes de Freitas. Luciano Lopes de Freitas, 325, de relatoria do conselheiro Márcio. Pode iniciar a leitura, então, Márcio. Bem, é um lançamento no valor referente, no valor de 274 mil, referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Na impugnação, o impugnante explana que o montante emitido compreende pagamento de gratificação especial em razão de sua demissão, indenização por rescisão do contrato de trabalho, e impetra mandato de segurança, determinando a instituição financeira o depósito judicial do imposto de renda retido sob pagamento especial. No acordo de impugnação, a autoridade julgadora, em razão da coincidência de matéria com as deste processo, ela apreciou o alcance da decisão judicial. E com base no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1737 e artigo 38 da Lei 6830, a ação anulatória declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional importaria em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa, desistência do recurso ora interposto. Dessa forma, não conheceu da impugnação por haver concomitância de processo judicial e administrativo sobre a mesma matéria e deixou a cargo da Delegacia da Receita Federal dar o encaminhamento necessário à observância da decisão judicial. O recurso voluntário apenas reiterou as razões deduzidas na impugnação. Bem, aqui no voto, acordo condutor, com base na propositura de mandato de segurança para debater a incidência ou não de custo sobre a renda da pessoa física, sobre a verba denominada gratificação especial, entendeu adequadamente, a meu ver, que houve concomitância entre as instâncias judicial e administrativa, devendo esta ser preterida em face àquela que exerce a jurisdição no ordenamento brasileiro, em obediência ao súmula CAF número 1. Por esse motivo, não conheço do recurso voluntário por renúncia à instância administrativa. E na parte aqui, eu faço apenas observação, até para informação do contribuinte, concernente ao não aproveitamento do depósito judicial nos autos judiciais, é oportuno, a título de conhecimento deste Conselho, que a decisão que determinou a incidência do imposto sobre a gratificação paga por liberalidade da empresa transitou em julgado em 24 de junho de 2014, tendo sido negado seguimento ao recurso especial e não admitido recurso extraordinário. Em razão disso, citado ofício da PGFN requer a elaboração de planilha de levantamento e conversão em renda da União, tendo a unidade preparadora na DRF efetuado os cálculos anexos e transformado o depósito judicial em pagamento definitivo,
Depois, face ao questionamento desse procedimento pelo contribuinte, a unidade preparadora ratificou os cálculos efetuados em estrita observância de decisões judiciais. Portanto, não procede o argumento do contribuinte de que a Delegacia da Receita Federal não se apercebeu do depósito judicial, tendo-o convertido em renda para extinção em parte do crédito tributário, constituído na notificação de lançamento, com imposto de pagar em valor tal. Oportuno destacar que, nos termos da súmula CARF 132, a multa de ofício e os juros incidirão somente sobre o montante da dívida não abrangida pelo depósito. E aí, só para título de informação, eu trouxe aqui como ficaria, como ficou, isso está presente dos autos, né? Está sendo cobrado do contribuinte 2.441, que eu acredito que seja o esforço em relação à decisão. Originalmente estava sendo cobrado 296 mil, é isso, ele fez um depósito de 274 mil, e aí fizeram lá os cálculos, todos os cálculos, e chegou-se a esse valor de diferença. Então, não conheço da matéria, essa matéria não deveria mais estar no contencioso, com concomitância da via judicial. Márcio, só para confirmar, você não conhece do recurso, mas você está tratando das alegações recursais, é isso? Eu trouxe só a título de informação. Eu não estou tratando, mas eu estou tratando. Eu posso botar a título de informação? Eu posso esclarecer também, né? Não conhece, né? Não sei. Eu já fiz isso outras vezes, é só para deixar claro. Mas se quiser, eu posso remover também. Está presente nos autos todas essas informações. Mas é a título de informação do sujeito passivo mesmo. Que, enfim. Tá. Só para dar um movimento mais amplo. Colegas, em relação ao item 325 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário em razão de renúncia à instância por propositura de ação judicial. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Luiz? Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 325 da pauta, do contribuinte Luciano Lopes de Freitas, item 325, Luciano Lopes de Freitas, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do presente processo. Essa é a edição para o item 325, agora é 11h03, tá? Vamos fazer então agora um intervalo de 15 minutos, tá bom? Daqui a 15 minutos a gente retoma então, 11h18 então. Até daqui a pouco, pessoal.